Panhandles. Um panhandle é, por definição, uma faixa estreita de território que se projeta do território principal de um estado para dentro de outro. É chamado assim por lembrar o cabo de uma panela, embora salto da bota também seja usado em alguns lugares, mas menos comum. Esses são, no entanto, nomes populares, e o termo geográfico correto é, acredito eu, saliência. Embora seja semelhante a uma península em formato, uma saliência geralmente não é cercada por água em 3 lados. Em vez disso, ela possui uma fronteira terrestre em pelo menos 2 lados e se estende a partir do porção principal da unidade administrativa. Essa é a descrição oficial. Alguns países têm essas formações em seu território. A Namíbia, por exemplo, abriga uma de origem colonial alemã e britânica. A Argentina tem uma pequena, Misiones. A Índia também tem uma, com os 7 Estados-irmãs, o maior panhandle do mundo. E então temos os Estados Unidos. Algumas pessoas chamam o Alasca de panhandle dos Estados Unidos. Eu diria que isso não é correto, porque eles não estão territorialmente conectados. Teria que ser algum tipo de panhandle magnetizado que na verdade não se conecta à panela, mas a levita com magnetismo. De qualquer forma, a Flórida inteira poderia ser vista como um panhandle, mas é uma península, e como vimos, são coisas diferentes. Apesar de não ter um panhandle oficial como país, os estados dos Estados Unidos em alguns casos têm. Neste vídeo, vamos aprender quais são e entender por que existem. Nem toda faixa de terra que parece um panhandle realmente é. Para ser categorizada assim, precisa seguir a definição oficial. Utah tem uma saliência estreita no noroeste, mas não é oficialmente um panhandle. O sul de Nova York também. Então, quais são os panhandles oficiais dos Estados Unidos? Existem 10 no total em 9 estados diferentes. Um deles tem 2. O Texas, com seu panhandle ao norte. Virgínia Ocidental, com essa faixa estreita de terra que fica espremida entre Ohio e Pensilvânia, e também seu panhandle oriental em direção a Maryland e Washington corrente contínua. Alasca, com sua faixa litorânea estreita dentro do Canadá. A Flórida tem um dos panhandles mais conhecidos dos Estados Unidos. É a parte norte do estado que fica fora da península. Connecticut, que também tem um panhandle praticamente só pela definição. É tão pequeno que nem parece um. Idaho, na parte norte do estado. Nebraska, nessa área oeste. Maryland, também no oeste. E talvez o mais icônico de todos, Oklahoma, com essa pequena faixa horizontal de terra acima do Texas, na verdade acima do próprio panhandle do Texas. Também é interessante apontar que, desses 10 panhandles, 4 deles existem juntos em grupos de 2. Os panhandles de Oklahoma e do Texas são conectados. O mesmo ocorre com o panhandle oriental da Virgínia Ocidental e o ocidental de Maryland. Agora que vimos quais estados dos Estados Unidos têm panhandles e como são, vamos entender por que existem. Com certeza, a maioria das pessoas vai concordar que eles não ficam muito bonitos no mapa e que seria muito mais fácil simplesmente adicioná-los a um estado vizinho para que o mapa ficasse mais limpo. Além disso, tantos estados do oeste têm linhas retas como fronteiras, então por que essas exceções? Vamos descobrir. Começando pelos que acho mais interessantes, primeiro, Oklahoma. A faixa do Oklahoma antes era conhecida como Terra de Ninguém ou Faixa de Terras Públicas. Em resumo, a faixa do Oklahoma remonta à entrada do Texas na União e às complexas políticas de escravidão da época. O Texas, ao se juntar após o compromisso do Missouri de 1820, teve que cortar seus territórios do norte para se alinhar às restrições de latitude do compromisso sobre estados escravistas. O compromisso do Missouri determinou que não haveria estados escravistas acima da latitude de 36 graus. Foi uma escolha entre ceder parte das terras ou virar um estado livre, então cederam as terras. Kansas, por outro lado, definiu sua fronteira sul na linha de 37 graus, e assim essa faixa de terra de 34 milhas de largura ficou como terra de ninguém por 40 anos, até se juntar a Oklahoma. Depois, como está perto, o Texas. O formato do prolongamento territorial do Texas é resultado da formação única de suas fronteiras durante o período da República do Texas, após a conclusão da Guerra Mexicano-Americana. Antes de se unir aos Estados Unidos, eles reivindicavam um vasto território, antes mexicano, que ia até o atual Novo México, Oklahoma, Kansas e Colorado. Negociações posteriores
incluindo o Compromisso de 1850, determinaram as fronteiras finais do estado e fizeram com que o Texas abrisse mão dessas terras, deixando-o com um prolongamento territorial ao norte tão grande que você nem perceberia. Engraçado que, se tivessem ficado com as terras que queriam, ainda teriam um prolongamento territorial passando por Colorado e Wyoming. Indo para a Flórida, seu prolongamento territorial já foi separado em certo momento, existindo como Flórida Ocidental. Eu tenho um vídeo completo sobre isso chegando em breve. Inicialmente, o prolongamento territorial era bem mais longo e chegava ao rio Mississippi, na época em que o território estava sob controle espanhol, incluindo a Louisiana francesa. Com a compra da Louisiana pelos Estados Unidos da França, parte desse antigo prolongamento territorial foi anexada aos Estados Unidos e retirada do território da Flórida. A Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos em 1821 e o prolongamento territorial, chamado Flórida Ocidental, integrou-se ao estado da Flórida quando este foi criado. As autoridades do Alabama teriam se sentido lesadas em relação a essa terra e reivindicaram o prolongamento territorial várias vezes, sem sucesso. Apesar das derrotas, ainda se sente que esse prolongamento territorial está mais ligado ao Alabama do que à Flórida, visível na diferença de fuso horário e nas afiliações culturais. Agora, vamos ao Alasca. Esse prolongamento territorial está aqui, como vimos, uma faixa longa e estreita de terra ao lado do Canadá. A capital do estado, Juneau, na verdade, está localizada lá. A região é o centro da indústria madeireira do Alasca e importante área de pesca. O fato de ela pertencer ao Alasca vem de disputas coloniais entre Rússia e Grã-Bretanha. O Alasca foi inicialmente uma colônia russa, e essa faixa de terra foi primeiramente povoada por exploradores e baleeiros russos, com colonos britânicos e americanos chegando depois. Em 1825, os governos russo e britânico assinaram um tratado que estabeleceu a fronteira sul aproximadamente onde ela está hoje. O tratado não definiu a fronteira leste, criando a possibilidade de um panhandle. Após a compra do Alasca da Rússia, os Estados Unidos incluíram essa região. Houve disputas e levantamentos topográficos, e no fim ficou decidido assim. Em resumo, ele existe porque os russos chegaram antes dos britânicos, que não definiram uma fronteira ali na era colonial. Se você já criou conteúdo ou tentou fazer um vídeo, sabe quanto material é preciso para produzir algo interessante. Uso uma ferramenta que oferece diversas opções para melhorar minhas histórias, visual e sonoramente. Essa ferramenta é a patrocinadora deste vídeo, Storyblocks. Com uma biblioteca de mais de 7 milhões de recursos de alta qualidade feitos por pessoas, o Storyblocks facilita encontrar o que preciso e mantém o processo simples e rápido. Como uma ferramenta criativa tudo em um, ela reúne vídeos, músicas, efeitos sonoros, modelos e muito mais, tudo em um só lugar. Assim, posso focar em contar a história sem alternar plataformas, já que eles oferecem ferramentas de IA para facilitar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração com som natural, e se você precisar de visuais personalizados, a IA deles. A edição de vídeo com tecnologia da Runway ajuda você a gerar e refinar cenas mais rápido, enquanto ainda mantém o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente no Premiere Pro e no After Effects com o plugin Storyblocks. Assim, o fluxo de trabalho segue rápido, simples e mais fácil de gerenciar. O Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma forma econômica de produzir vídeos bem acabados mais rápido. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. O corredor de Idaho é vertical, diferindo da maioria dos outros desta lista. Idaho já foi uma região muito maior, conhecida como Território de Idaho, que incluía parte de Montana e a maior parte de Wyoming. O corredor surgiu após a perda do território extra, retirada com a criação de Montana e Washington. Eles poderiam ter dividido, já que o corredor é entre os dois estados, mas acho que as fronteiras leste e oeste desejadas não se encontraram. Depois, a Virgínia Ocidental com seus dois corredores. Primeiro, o Oriental,
cuja pertença ao estado está ligada à secessão da Virgínia. Eles reivindicaram essa região na época porque era o local de um arsenal estratégico, importante para o conflito interno que o país estava enfrentando. A Virgínia Ocidental ficou do lado da União, que venceu a guerra, e por isso eles puderam ficar com essa região. Já o corredor norte da Virgínia Ocidental foi criado quando a Virgínia ainda estava unida a ela. Anexada ao estado após a Guerra Revolucionária, quando a fronteira norte da Virgínia foi definida ao longo do rio Ohio para resolver disputas coloniais com a Pensilvânia. O corredor tornou-se um centro industrial de ferro e aço no final do século XIX, devido à sua localização privilegiada ao longo do rio Ohio. O corredor de Connecticut quase não existe, mas é oficialmente reconhecido, então devemos citá-lo aqui. A história do corredor remonta a 1650, quando líderes coloniais holandeses e ingleses estabeleceram a fronteira oeste da colônia de Connecticut. Disputas surgiram com Nova York sobre isso nas décadas seguintes. O governador de Nova York chegou a emitir mandados de prisão para moradores das cidades fronteiriças que juraram lealdade a Connecticut. É louco pensar que esse tipo de disputa entre partes do mesmo país existia. Em 1683, Nova York e Connecticut finalmente resolveram sua disputa, com Connecticut ficando com a terra. Foi o primeiro dos 10 panhandles do país a aparecer em um mapa. O próximo é Nebraska, onde o panhandle é tão grande que nem parece meio que o oposto de Connecticut, e praticamente ninguém sabe por que ele faz parte do estado. Há quem diga que, após Colorado, Dakota do Sul e Wyoming definirem suas fronteiras, o restante ficou naturalmente com Nebraska. O que parece ser o verdadeiro motivo, na verdade, é um pouco o oposto. O território deles se estendia mais para o oeste, sendo parte tomado pelas fronteiras desses novos estados, e o Panhandle foi tudo o que restou. E, por fim, Maryland, cujo Panhandle é ligado ao restante do estado por uma faixa de terra tão estreita que me incomoda mais do que todos os outros. Isso remonta a 1781, quando Maryland pressionou o Congresso Continental para manter parte de suas terras a oeste e garantir acesso a terras agrícolas e ao rio Mississippi. A Pensilvânia precisou desistir da reivindicação dessa área para isso ocorrer. Curiosamente, Maryland só concordou em se tornar o 13º e último dos estados originais dos Estados Unidos após ter seu pedido, pela estreita faixa de terra atendido. É uma região mais montanhosa e propensa à agricultura do que o restante do estado e, em determinado momento, tentou se separar como Maryland Ocidental, embora sem sucesso. Estes são os 10 panhandles que os Estados Unidos têm em suas fronteiras estaduais. Quais os 9 estados que os possuem, onde ficam e por que existem? O que você acha? Você concorda com eles? Ou acha que os Estados Unidos deveriam corrigir suas fronteiras e removê-los? Comente. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Te vejo na próxima para mais conhecimento geral.